Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão e estamos aqui no canal Imagens em Foco. Bom, nós vamos apresentar hoje o terceiro episódio da palestra que eu ministrei na universidade no interior do nosso grupo Condes Fotós, no meio de um simpósio que nós fizemos sobre o poder da imagem em relação ao ser humano. Nessa terceira parte da palestra, nós vamos trabalhar exatamente com a questão do poder dissuasório da imagem. Quando a imagem é empregada para dissuasão, ou seja, quando a imagem é empregada para fazer com que determinado poder ou determinados poderes façam com que as pessoas temam o seu poder e evitem o confronto direto. Nessa terceira palestra, nós vamos trabalhar exatamente com imagens que chocaram as pessoas durante muitos anos, seja na antiguidade, seja no começo do século XX e inclusive no século XXI. Peço para que todos vocês assistam com atenção. É algo que nós dizemos muitas vezes, que as pessoas não se deixam levar mais. Porque quanto mais uma imagem é mostrada, principalmente imagens de situações desagradáveis, de situações difíceis ou de desgraças, menos nos deixamos tocar. Mas por que isso acontece? É isso que nós vamos tentar revelar nessa terceira parte dessa imagem, dessa terceira parte dessa abordagem que nós fizemos nesse simpósio. Peço para que vocês curtam essa página, inscrevam-se no canal, compartilhem, isso é algo muito importante, porque como nós dizemos sempre aqui no canal, quanto mais as pessoas acreditam que não temem a imagem, que elas possam dominar a imagem, mais a imagem está nos dominando e nos levando àquilo que elas querem. Lógico que por trás das imagens existem os poderes, e esses poderes querem sempre nos dominar. Então eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Para um homem do século XXI, de modo especial para aqueles que vivem em um meio urbano, tais imagens intimidatórias e dissuasórias pertencem apenas a um passado e a territórios longínquos. Afinal, estão muito distantes de nossa realidade. Contudo, por mais absurdo que possa parecer, é o contrário que vemos. Essas imagens ainda estão presentes hoje de maneira clara, viva e em cores. Assim, enquanto lemos a imagem dos prisioneiros do rei Sumério no estandarte de ouro, dos núbios de Ramsés II, ou dos prisioneiros de Dario I, em seus diversos suportes, da madeira, a rocha, não nos deixamos tocar. Uma imagem como essa não nos amedronta, nós não temos medo disso. Afinal, tais representações não foram concebidas para nosso tempo. Elas são anacrônicas, acabam sendo vistas como mera arqueologia. Os olhos contemporâneos não fazem questão de enxergar aquilo que não pertence a nosso tempo. Assim, tais imagens não surtem mais efeito no homem contemporâneo. Logo, o efeito pretendido por aquele emissor específico não nos atinge mais, como deve ter aterrorizado os homens naquele momento. No entanto, apesar dos milênios que nos separam,
não é mais necessário supor como se deram aquelas atrocidades no passado, nem tentar decodificar aquelas imagens extemporâneas, pois basta apenas ligarmos a televisão, ou basta apenas acessarmos a internet. Nessas mídias encontraremos diversas cenas vinculadas, por exemplo, ao autodenominado Estado Islâmico, por exemplo, que nos reproduzem de maneira clara, direta, incisiva o passado. Homens de joelhos, mãos amarradas, cordas cingindo seus pescoços, cabeças que rolam, corpos desfigurados e vilipendiados, espalhados por vilas e aldeias. Cabe-nos uma pergunta. Quando nós vemos as cenas do Estado Islâmico, a gente pode perguntar: somente eles agiram ou agem como animais hoje? Porque a imagem que nos constroem todos os dias é de que apenas os muçulmanos é que são os monstros. Nós acreditamos nisso. Porém, eu digo, que dizer da forma como os aborígenes australianos foram tratados no começo do século XX? Que dizer dos milhares de argelinos presos e executados durante a guerra de independência de seu país pelos franceses da extrema direita que se apossaram da Argélia? Como não esquecer a forma como o Brasil trata e sempre tratou os negros desde a escravidão, e hoje, de modo especial, aqueles que da senzala foram morar nas favelas espalhadas por todo o país? Olhem bem, todas essas cenas têm pontos em comum. Essa imagem é de 83. Que diferença há entre ela, por exemplo, e aquela utilizada por Ramsés II? Eu não vejo diferença. E nós estamos, nesta foto, século XX. É tão ruim como comprovar que certas imagens do passado não são tão distantes de nós como pode parecer, é o fato de que hoje, ao serem veiculadas de forma maciça como são, perdem seu efeito duplamente. Primeiro, por não nos atingir mais devido à sua banalidade, fazendo com que o horrível pareça vulgar, familiar, irremediável, remoto. É só uma fotografia, muitos pensam. Assim como o anacronismo nos deixa insensíveis diante das cenas de brutalidade que se encerram nas paredes da história, o excesso de fotografia e sua massificação também o fazem, de modo especial com nossa consciência, tornando-a indiferente à desventura do outro. Não sentimos mais compaixão. Isso porque,
diante do acúmulo e da intensidade imagéticos, ao contrário dos povos da antiguidade, que as viviam intensamente, respeitando as imagens e sabendo que eles eram dominados por elas, nós hoje não temos sequer tempo de retê-las, degluti-las. Não conseguimos retroalimentar o manancial de nossa própria iconofotologia. Afinal, seriam dessas imagens, das imagens fotográficas, de que nos serviríamos para a construção de nosso próprio acervo iconofotológico. Segundo, certas imagens que poderiam tornar-se elas próprias paradigmáticas, levando-nos à reflexão e à compaixão, devido à sua dimensão, à sua novidade e impacto, por não nos atingirem mais, tornam-se indiferentes, instáveis, passam despercebidas. Perde-se, portanto, toda a excitação que o novo tende a trazer. Para um olhar mais perscrutador, porém, tais imagens fotográficas, por mais banais e macabras que possam ser, acabam demonstrando in hoc tempore aquilo que só poderia se supor do tempo passado, ou deve ter sido assim. E por terem sido veiculadas via fotografia, temos a consciência de que são reflexos do real, ainda mais vinculadas ao logos, a palavra, como se verifica em nossos meios de comunicação, apesar de permanecermos indiferentes a elas. Isso porque, ainda que as negando continuamente, não podemos negar seu valor simbólico. Sobre nós, fomos persuadidos desde crianças a acreditar que as imagens são feitas à nossa imagem e semelhança. São elas, as fotografias, as imagens de nosso tempo. Então, ao olharmos a fotografia, por mais que não nos deixamos atingir, nós sabemos que o fato aconteceu, que o fato é real, diferentemente das imagens antigas. Querem mais? Prestem atenção. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, houve aquilo que ficou chamado como o genocídio armênio. O primeiro genocídio ocorrido no século XX, quando mais de 1,5 milhão de armênios foram brutalmente deportados, assassinados, morreram de inanição pelo Império Turco Otomano. Apesar de os turcos até hoje não aceitarem o termo, o governo turco ainda hoje afirma que não houve genocídio algum. Porém, não há como negar fotografias como essa que nós estamos vendo aqui, em que mulheres cristãs armênias foram crucificadas. Diversas mulheres foram crucificadas. Fora diversas pessoas que foram decapitadas, mulheres escravizadas. Os turcos faziam os armênios andarem em círculos pelo deserto, sem dar água e comida. Para quê? Para morrer. Simplesmente para morrer. Interessante perceber que os métodos empregados pelos turcos em sua limpeza étnica no início do século XX
são muito parecidos com os aplicados pelo Estado Islâmico. Execuções sumárias, decapitações, crucificações, deslocamentos de refugiados. Olha o problema da Europa até hoje. Até hoje não, agora praticamente. Morte por inanição. Enfim, todo tipo de brutalidade. A diferença entre o método do Estado Islâmico e o método, por exemplo, dos turcos, era praticamente. Enquanto para o Estado Islâmico o mais importante era a divulgação imagética para fins dissuasórios e propagandísticos, ou seja, o terror proveniente de seus métodos era o mais importante. Por isso que eles espalhavam essas imagens. Os turcos não. Os turcos não mostravam as imagens. Por exemplo, quem tirou essa foto? Foi um turco, porque isso não foi veiculado. Foram os armênios que tiraram a imagem. Algo nós sabemos, a imagem existe. Logo, o fato aconteceu, segundo nós acreditamos. Há um detalhe curioso nessas fotos do genocídio. De modo especial, não nesta foto, é óbvio, quando se vêem soldados, que eu não pus a imagem, óbvio, soldados ao lado de diversos cadáveres. Os turcos mostram-se sérios. Não esboçam nenhum sentimento, seja positivo, seja negativo. Será porque estavam fazendo pose? Será porque muitos eram soldados e tinham de cumprir suas obrigações? Não é possível afirmar, a gente não tem como saber. Contudo, é bom ressaltar que tais atrocidades não se restringiram de modo algum ao Oriente Médio, ao mundo islâmico, como as imagens que vemos hoje todos os dias pela televisão e pelos meios de comunicação podem nos induzir a acreditar. Nem ao Cáucaso, no início do século XX, ao depararmos-nos com fotografias da guerra da independência da Argélia, que teve início em 1954, são os europeus agora, de modo especial os franceses, que vão empregar os mesmos métodos empregados pelos turcos, pelo Estado Islâmico. São os franceses que vão fazer isso agora. Estupros, humilhações, decapitações, cadáveres desmembrados, vilipendiados, enfim, todas as brutalidades verificadas hoje. A diferença, porém, está estampada no rosto dos algozes, daqueles que cometem as atrocidades. Eles têm um sorriso estampado no rosto. Seus lábios demonstram sarcasmo, um ar de superioridade, como nós podemos ver nesses soldados franceses aqui com Espartacus. Os franceses ostentavam argelinas nuas como troféus de guerra. Mais do que isso, usavam essas mulheres como troféus e faziam questão de se fotografar com elas, exibindo-as como mero objeto, como a representada na fotografia, cujas mãos estão presas para que ela não se rebele diante da câmera para a qual eles estão posando. Ela, porém, totalmente constrangida, afinal está nua, afinal é uma muçulmana. Não esqueçam, o muçulmano não fica nu na frente de ninguém. A mulher só fica nua na frente do marido. O marido só fica nu na frente da esposa. Então nós podemos ver que essa imagem
é mais do que um estupro. Houve um estupro, óbvio. A mulher não só foi estuprada, como ela foi morta. E como foi estuprada duplamente. Porque ela é estuprada também o quê? Psicologicamente, na sua moral. Aqui, a mulher está sendo duplamente violentada. Ao arrancarem-lhe as roupas, dilaceram todos os seus preceitos morais, estabelecidos por sua religião e por sua sociedade. O que se pode dizer de alguém que se presta a posar para a posteridade após ter violado alguém física e moralmente? Fetiche de ter podido ter em suas mãos um animal que não se quer dominar? Não seria esse o motivo do riso sarcástico, o de se esconder em sua covardia? O fato de não poder simplesmente domar aquela fera que tem seus costumes, moral e fé feridos? Que dizer então das cristãs armênias crucificadas nuas, abandonadas e também estupradas em sua dignidade de mulher? A que ponto pode chegar a perversidade humana e o poder proporcionado por uma falsa imagem criada para ludibriar tanto seus pares, quanto para dizimar etnias inteiras, visando tão só ao capricho pessoal e ao lucro descomedido, como a maneira cruel e execrável, como Leopoldo II, rei da Bélgica, administrou o Congo como sua propriedade particular na África? Verifica-se. Reparem essa foto. Leiam essa foto. O que nós temos nas mãos desses rapazes? Mãos decepadas. Porque os donos das mãos não cumpriram a sua obrigação de produzir um número X de borracha. Logo, morte. Não morte simplesmente. Matar é muito fácil. Arranca-se as mãos para servir de exemplo. As mãos são a imagem. E Leopoldo disse que ia fazer o quê? Preservar os negros da escravidão. Embuste, mentira. Simplesmente para que toda a sociedade europeia aceitasse. E olha no que deu. Não à toa, já estou acabando, pessoal. Eu sei que vocês já devem estar, meu Deus, o cara não acaba. Eu estou com vontade de beber água também. Só um minuto. Vamos lá, estamos acabando aí. Verifica-se dessa maneira como o poder imagético é levado às últimas consequências, já que tais imagens não se restringem ao espaço em que foram geradas, como nos exemplos anteriores, mas são lançadas no mundo virtual, a fim de que a intimidação se espalhe por todo o mundo. Não se deve esquecer de que vivemos em uma sociedade do espetáculo, em que mais de que um conjunto de imagens, vivemos uma relação mediatizada por elas. Não à toa, tais barbáries cometidas hoje têm apenas o fim exclusivo de um entretenimento macabro, cujo pretexto, muitas vezes, é a religião, e cujos autores vítimas não são escolhidos à revelia, mas pré-determinados. Afinal, o que importa é o show, é o espetáculo. Jornalistas estrangeiros, líderes tribais, militares presos, religiosos de facções contrárias, crianças, mulheres. Pior que a inércia reflexiva observada frente a imagens de desgraças,
ou que nós chamamos aqui de dissuasórias, é o fato de que, se no momento são paralisantes, em outro são canalizadas com imagens fortes, estas podem seguramente nos anestesiar, tornar-nos inertes diante delas. Mas, após o choque inicial, não nos importamos mais com elas. Pelo contrário, queremos isso a ponto de elas não nos atingirem mais. Nossa compulsão e ação devoradora, como no alemão fressen, da luz imagética, não percebemos que perdemos o controle, seu esquecimento. Por outro lado, isso faz com que seus algozes tenham de se ver obrigados a aumentar o requinte de sua exibição, como ocorre com a espetacularização proporcionada pelo Estado Islâmico. Se a degola não comove mais, afogam-se as vítimas, penduram-se-nas para que sejam lentamente queimadas, explodem-nas, cometem-se as mesmas atrocidades com crianças, empregando dessa forma um ciclo vicioso, contínuo e tétrico. Obrigado.